Olá, amigo do Efluent, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do EfluentCast. E hoje a gente está extremamente empolgado para ter esse episódio. A gente teve que mexer a agenda e a gente sabe que o episódio vai ser bom porque a gente destina muito tempo antes do episódio com o convidado. Então a gente fica eufórico, a gente fica empolgado com o que a gente está para gravar aqui para vocês. E o episódio de hoje é sobre o que é resiliência hídrica e como que isso pode impactar aí a sua empresa ou a sua vida no geral, né? O que é esse tema, como que a gente olha para ele, como que a gente pode abordar ele. Então, antes de começar o episódio, como de praxe, vou apresentar nossos patrocinadores aqui do EfluentCast, começando pela Matrix, que é especialista no fornecimento de produtos e serviços voltados para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. E a Matrix foi fundada em 2003, então ela tem mais de 22 anos de experiência trabalhando continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamento de efluentes e águas, né? Como eu sempre falo aqui, a gente usa os produtos da Matrix, eu trabalho com eles há muito tempo, a gente confia muito no trabalho deles. Então, um abraço para Vanessa, Giovanni, Elvis, todo mundo aí da Matrix, que a gente tem um carinho especial por vocês. E também a Lovebond, que há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade da água, presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros. E também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. E também a Bellwater, que é a nossa empresa de consultoria e projetos, que vocês sabem da nossa rotina, a gente compartilha um pouco na nossa página, no nosso canal do YouTube, sobre como que a gente gosta de fazer nossos trabalhos, como que a gente gosta de fazer as visitas e como que a gente gosta de se conectar com os nossos clientes. Então, se você tiver alguma demanda na sua estação de tratamento, você pode contar com a gente. Então, fica com a gente aí, tá feita a abertura do episódio, vou passar aqui para o nosso co-host para fazer a apresentação da nossa convidada e eu garanto para você que você vai sair extremamente provocado ao final desse episódio. Tá, Fio? Eu já tô até tremendo um pouquinho aqui, que a gente estava conversando no backstage e foi sensacional. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. A gente está realmente muito empolgado com o que o Augusto falou. Vai ser um episódio incrível com uma convidada que é a Virginia Sodré, e do qual a gente admira muito, do qual a gente teve um contato aí recente, mas que é uma explosão na cabeça quando a gente conversa com ela. Então, ela é CEO da Infinity Tech, da Waterbrain e uma infinidade de outras funções que ela atua. E hoje a ideia nossa é conversar um pouquinho sobre esse mercado da água, disponibilizar um pouquinho para quem aqui nos escuta, nos assiste, entender um pouco melhor como funciona esse mercado. Então, Virginia, muito, muito obrigado. A agenda da Virginia é concorridíssima e ela estar aqui com a gente é um grande prazer, uma grande honra. Então, desde já, a gente te agradece muito por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui com a gente. Eu acredito que quem vai estar aí nos assistindo realmente vai poder ganhar muito. Então, Virginia, muito bem-vinda. Obrigado por participar do episódio do EfluentCast. Bom, gente, eu sou ouvinte dos episódios, né? Então fiquei super feliz com o convite. Queria parabenizá-los pelo canal. Acho que é um canal assim bem qualificado e com certeza vocês passam muito conhecimento. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre água, um tema que eu sou tão apaixonada, né? Eu sou engenheira civil de formação, tenho esse sotaque carregado, né? Vocês são do Sul, eu sou do Nordeste. Então, eu fiz engenharia civil e desde cedo, assim, a questão da água sempre foi uma questão no sertão do meu estado, né? Do Rio Grande do Norte e outros sertões aí no Nordeste brasileiro. E eu sempre vi aquilo, assim, e falei, poxa, como é que eu posso contribuir de alguma forma com o meu trabalho com isso? E assim, eu não sabia muito bem, então engenharia civil foi um curso que me abriu muitas portas. De lá eu fui fazer mestrado em hidráulica e saneamento e cada vez mais me apaixonei pelo tema água e hoje eu fico feliz em saber que a gente vem contribuindo para melhorar a gestão de água no Brasil, né? Como você comentou, com a elaboração das normas técnicas da ABNT, com metodologias de trabalho, com difusão de conhecimento, né? Então, hoje a gente está trabalhando, até vou falar, dar um spoiler já, com o Sinuspon São Paulo, desenvolvendo calculadoras de pegada hídrica, que tem muito a ver com o tema de resiliência, que a gente vai comentar hoje. Então, a gente tem, assim, muitas publicações, né, na área, ou seja, no nosso site, publicações da norma da ABNT. Esse ano a gente lançou um guia para a DASA também, sobre gestão de água. Então, acho que a gestão da água é um tema urgente hoje, né?
tema nas cidades, a gente vem trabalhando muito, contribuindo com soluções e com uma visão estruturada em relação a isso, e vocês também, então é um prazer. Estamos no mesmo barco, assim, né? Remando para salvar aí essas gotas de água que são preciosas e trazer mais cuidado, né, no uso da água e uma gestão mais responsável. Muito legal, Virginia. Eu acho que a gente pode começar pequeno e realmente o céu é o limite aqui nesse episódio. Na ideia do primeiro, o que é resiliência? Como que resiliência está conectada com essa questão da gestão de recursos hídricos, como que isso está conectada talvez com o dia a dia de um cidadão comum que não participa das nossas lidas de saneamento específico, como técnica, como a gente atua, como que resiliência hídrica se conecta. Então, primeiro, o que é resiliência? Para que todo mundo fique na mesma página, né? Perfeito. Vamos dizer assim. Perfeito. Boa pergunta. Então, resiliência é a capacidade de você resistir, né? O que a gente está lidando hoje, né, nas cidades, né, com eventos climáticos que já estão, assim, as mudanças climáticas já aconteceram e estão causando esses eventos extremos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que chuvas de 100 milímetros, que eram chuvas raras até antes de 2020, ou seja, eram chuvas que aconteciam com frequência, assim, muito baixa, hoje acontece 6 a 7 vezes no ano, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, o regime de chuva mudou e a gente está vendo que essas chuvas mais intensas, né, de curta duração e de grande intensidade, elas vão, ou seja, estão indo numa inflexão, assim, muito, eu diria assim, positiva, ou seja, estão crescendo. Então, o que fazer? E, ao mesmo tempo, essas chuvas intensas, elas não fazem a recarga do aquífero, porque elas são intensas, elas chovem no curto período, e eu não consigo fazer a recarga do rio, que é dar aquela vazão de base ao longo do ano, porque se chove todo dia um pouquinho, eu vou recarregando o rio. Agora, se chove um evento extremo, eu levo toda a água para o rio, e daqui a pouco essa água, ela não consegue fazer essa recarga do aquífero, né? Então, por outro lado, a gente está tendo o quê? Além dessa questão dos eventos de chuvas intensas, são as secas meteorológicas, que já estão sendo previstas aí para 2030. A gente teve a seca grande em 2015, né, que se alastrou um pouco mais, que começou em 2014, foi intensa em 2015, por exemplo, na região aqui do estado de São Paulo, e que a gente sabe que vão acontecer outras secas. Então, esses eventos extremos estão causando realmente assim, uma mudança muito grande nas cidades. E, por outro lado, né, como a gente pode falar, a gente hoje, 71% da população brasileira, 71% do PIB industrial no Brasil, mais de 50% da produção agrícola está na região Nordeste e Sudeste. A gente só tem 9,3% da água doce, somando as duas regiões. Então, onde a gente está construindo hoje, fazendo, né, novas residências, onde a gente está produzindo boa parte da produção industrial e agrícola, a gente não tem água. E esse pouco de água que tem está sendo afetado por esses eventos extremos. Ou seja, associado a isso, falta o quê? Saneamento. A drenagem é um grande problema para a gente, né? A gente viu, vocês são lá do Sul, viveram de perto o drama um ano atrás do Rio Grande do Sul, que foi realmente assim, um prejuízo de 15 bilhões de reais, com vidas que foram perdidas, mais de 153 mil habitações que foram também perdidas, ou seja, uma catástrofe que afetou a economia, que afetou a população. Então, quando a gente fala em resiliência hídrica, é como é que eu vou resistir, né, como um cidadão comum, né, como empresário que produzo, que presta serviços a esses eventos extremos. Como é que eu posso contribuir? Será que cabe só o poder público ou eu posso fazer algo? Né, eu acho que tem muito essa visão de que não, é problema do governo. Será que é só do governo esse problema? Será que a gente não pode também contribuir de forma diferente para reduzir esse problema? Será que não tem nada que eu possa fazer na minha casa, no meu trabalho? Então é um pouco disso que a gente tem que pensar um pouquinho, como a gente ser também mais resiliente no nosso dia a dia e contribuir para essa redução desses impactos, né, ambientais. Assim. Não só terceirizar a responsabilidade, mas fazer parte da solução. Da solução, exatamente. Porque existem muitas soluções, né? E eu acho que o que a gente vê hoje, por exemplo, a gente faz projetos às vezes para loteamentos, né? E eu vejo aqui, por exemplo, nessa região, a gente está aqui em Campinas gravando podcast, tem vários loteamentos, assim, condomínios de alto luxo aqui perto. Assim. E você vai ver o consumo per capita desses condomínios, chega a 1.000 litros pessoa a dia. Meu Deus. 1.200 litros pessoa a dia. É muita coisa. Por quê?
Porque assim, tem ali, são lotes grandes, com grande área de irrigação, né? Tem piscina, tem jacuzzi, tem... Então, assim, as pessoas estão consumindo de forma desenfreada, então irriga 2 vezes ao dia, não usa, por exemplo, uma vegetação mais adaptada, com plantas nativas, ou não faz um sistema de irrigação mais eficiente para reduzir o consumo, ou seja, fica assim, não, irriga 2 vezes ao dia, coloca qualquer sistema de irrigação, a gente não usa, por exemplo, metais eficientes, ou seja, um chuveiro, que é um grande vilão, um chuveiro para um consumo interno numa residência, sem considerar, é 40% do consumo. Então, um simples chuveiro eficiente já reduz ali até 22%, 20% do meu consumo de água. Então, eu acho que a população ainda não sabe como fazer, né? E tem muitas ações que são pontuais, que podem ser adotadas pela gente no nosso dia a dia, né? Na minha casa, por exemplo, no banheiro do meu filho, eu coloquei um resistor de vazão na torneira. Nunca ele percebeu. Nunca ele percebeu e está lá usando torneira. Então, assim, são ações pequenas que causam grande impacto. E muitas vezes a gente está pensando só que o reuso de água, que o aproveitamento de água de chuva, ou seja, que são soluções interessantes, importantes, mas eu falo assim, é a cereja do bolo. Tem toda a massa do bolo, a receita do bolo, que a gente pode fazer de forma mais simples e a gente consegue contribuir para esse cenário que é tão crítico, né? Legal. E quando a gente olha para a resiliência hídrica e a gente trabalha num ambiente industrial, tu falou muito tanto indústria quanto agricultura na nossa região aqui e essa dependência, vamos dizer assim, da disponibilidade hídrica que a gente vê cada vez mais impactada por toda essa mudança climática que você falou. O que você observa dentro dessa mudança no olhar, na gestão, no empreendedor, no profissional que realmente está olhando para o seu negócio com resiliência? O que tu enxerga? O que está mudando nesse meio para que a gente fique claro também para quem está nos ouvindo, olha... Cara, isso não é conversa para boi dormir, isso não é conversa de ecochato, como diziam por aí. A gente está falando de coisa muito mais séria. Sim, super pergunta, assim. Eu acho que hoje, né, a gente falou muito em carbono, né, nos últimos anos, assim, né, emissões de carbono, tal, o que a gente impacta aqui no Brasil, assim, impacta, né, a estratosfera, impacta o mundo. Quando a gente fala de água, o impacto é local. Então, assim, se eu desmatar a Amazônia, vai parar de trazer os rios voadores, vai parar de chover em São Paulo. E tem todo um impacto no regime de chuva, né? As mudanças climáticas estão impactando o regime de chuva. Sendo que quando a gente olha a gestão de água, a gente quer olhar a bacia hidrográfica. E nessa bacia, como você comentou, tem vários usuários. Eu tenho o setor agrícola, eu tenho o setor industrial, eu tenho o setor urbano. E todo mundo disputa a mesma água, né? Eu tenho o setor de saneamento. Ou seja, a água é a mesma para todos. Então, se eu hoje tenho um negócio, se eu sou empresário do agro, se eu sou um industrial, se eu sou um cara que tem um prédio comercial, um hospital, uma escola, e eu não tiver noção do que está acontecendo no meu entorno, se eu não tiver noção de que a água ela vai ser cada vez um bem mais escasso, que eu tenho que trabalhar com um planejamento dessa resiliência, né, para eu ter um negócio que seja continuar o meu negócio. Se eu não pensar em continuar de negócio, não fizer essa análise de risco, eu estou enfadada ao insucesso e ao fechar a minha planta. Então, as ações de circularidade, que a gente fala tanto, né, as ações de eficiência hídrica, de planejamento a longo prazo, elas são de essencial, assim, são de fundamental importância para a manutenção dos negócios. Então, o que acontece hoje, que eu acho que é um momento muito importante, né, para o nosso setor, para a gestão da água, né? Trazendo um pouco dessa questão da resiliência, o que está surgindo a nível internacional. Está surgindo um movimento que começou a se intensificar, começou em 2018 com o CEO Water Mandate, que criou um regulamento que é justamente o Volumetric Water Benefits, que são os benefícios volumétricos de água, em que as empresas a nível internacional, por exemplo, a Amazon, Google, Microsoft, Nestlé, elas começaram a entender que não adiantava mais elas só olharem a gestão hídrica no seu site. Elas começaram a entender que elas podiam também causar impacto positivo na bacia hidrográfica. E esses benefícios poderiam ser sentidos também para os negócios dela. Ninguém está fazendo isso só porque é bacana. Porque eles entenderam que o jogo da água local impacta o negócio. Então, por exemplo, a Amazon
ela tem uma operação grande na região de Zaragoza e Aragão, que são várias regiões, né, na Espanha. São 3 pequenos municípios. O que a Amazon está fazendo lá? Ela está investindo em ações, investiu 17 milhões de euros, 13 milhões foi para reduzir o problema das enchentes. Ela tem um data center grande nessa região. A operação dela é impactada pelas enchentes. Ela está investindo mais 3 milhões de euros em melhoria do sistema de abastecimento de água para redução das perdas de água. E está investindo em outra série de ações que causam benefícios na bacia hidrográfica, causam impactos positivos na bacia hidrográfica. Será que ela está fazendo isso só porque ela quer ser uma empresa líder e quer ser uma empresa referência em sustentabilidade? Também, mas ela está fazendo isso porque ela entendeu que se ela não investir em ações na bacia, ela também vai ser impactada. Então ela pode ter um compromisso maior de atuar na bacia que ela opera, causar esses impactos positivos na bacia com investimentos em inteligência artificial, em obras mesmo. Assim, ela investiu em obras de estruturas civis pesadas para justamente aumentar o escoamento da água, reduzir os danos das inundações, etc. Por quê? Porque ela entendeu também que isso causa um impacto positivo para a comunidade e para a própria empresa. E todo esse benefício que é quantificável, que você hoje tem um mercado hoje que a gente está trabalhando, que comercializa esse dólar metro cúbico da água que você salva, que você deixa de causar esse impacto ambiental na bacia, virou hoje um negócio internacional. Então as empresas hoje estão comercializando projetos e justamente investindo em projetos, e todo esse investimento que a Amazon fez na região de Zaragoza volta como uma neutralidade hídrica para a sua operação. Então eles já anunciaram que até 2033 eles vão ser neutros em água e estão investindo para isso. Então esse é um mercado internacional que começa a fazer sentido no Brasil. E aí é um pouco disso. Se isso está sendo feito por grandes empresas, grandes, né, multinacionais, por que a gente não começa a pensar nisso também no Brasil? Porque a gente já não começa a entender o que está acontecendo no nosso entorno e como é que a gente pode, às vezes, fazer do limão a limonada. Começar a entender que a gente faz parte também dessa urbanização, desse consumo exagerado de água. Ou seja, eu tenho que fazer minha parte e eu posso fazer diferente. E como que você enxerga que está isso no Brasil? Porque esse movimento é muito interessante e dá para entender que quando a empresa olha para isso como um todo, ela não está, como você disse, estou fazendo apenas uma boa ação. É também uma estratégia de negócio garantir que o negócio vai estar rodando. Exatamente, ter O continuidade. negócio vai impactar a comunidade, empregos, etc., a própria Exatamente. estrutura, pavilhão. Exatamente. Então, vai além do que só uma boa ação, mas é olhar para o futuro, qual estabilidade eu vou proporcionar para a região para que meu negócio possa continuar rodando na mesma Escalável, forma. exatamente. E como que está isso aqui no Brasil? Uma pergunta maravilhosa, assim, o ano passado, a gente começou a trabalhar com esse tema, né, a gente representa hoje a Aquapositive, que é a empresa que está trabalhando a nível mundial, esse tema de créditos de água. Na realidade o nome não é créditos de água, porque todos os cientistas estão falando em benefícios, né, mas é a mesma analogia com créditos de carbono, então são os benefícios. Sim, é o mesmo. Assim, que o nome que se convencionou chamar são benefícios, não seria crédito, mas no fundo são créditos revestidos, renomeados de benefícios, né? Vamos pensar assim. Então, o que acontece hoje, né? A gente hoje tem um mercado grande a nível internacional que está cada vez mais crescente. Aqui no Brasil, ano passado, um número que eu desconhecia, né? Foram investidos 80 milhões de reais em benefícios de água, principalmente no setor agrícola. Então, muitas multinacionais já estão olhando, já estão comercializando, né, projetos de eficiência hídrica no agro, ou seja, trazer uma irrigação mais eficiente, ou fazer uma previsão climática, né, daquela lavoura e entender que eu posso reduzir a irrigação naquele período que vai chover mais, e aí eu faço uma inteligência no uso da água naquele período. Então, tem muita tecnologia hoje já sendo utilizada e um número até razoável, 80 milhões de reais que foram investidos aqui o ano passado em benefícios volumétricos de água para as empresas que investiram. Então, por exemplo,
algumas empresas fizeram esse investimento. A Fenza, por exemplo, já anunciou uma planta deles aqui no Brasil, saiu o anúncio há uns 2 meses atrás, que ela é neutra em água nessa planta. Então agora a gente começa, esse movimento começou há 2 anos atrás de forma mais intensa na Europa, né? E hoje a gente já começa a ver projetos que estão sendo negociados. A gente já colocou hoje um projeto de um empreendimento para aproveitamento de água de chuva e aí comercialização desses créditos, um outro empreendimento também para o reuso de esgoto sanitário e aí também trabalhar esse tema. Então a gente hoje já começa, a gente está trabalhando justamente com alguns projetos também com cunhos sociais. Então hoje as empresas não estão olhando só o benefício volumétrico. Então como é que é calculado esse benefício volumétrico? Você faz o CAPEX. Ia perguntar isso agora, porque Isso. você vem de uma base, já escreveu várias normas, etc. E precisa ter a comprovação disso, né? Então como que a empresa pode ter esse parâmetro, esse dashboard, enfim, ela precisa ter tudo controlado e mapeado, né, para comprovar essa resiliência ou conseguir essa neutralidade. Como que funciona isso? Boa pergunta. Então, assim, hoje existe, primeiro, como você calcula esse VWB, que é o Volumetric Water Benefit, né, o benefício volumétrico de água. Então, você tem hoje um CAPEX que você vai fazer um projeto, por exemplo, de aproveitamento de água de chuva para um empreendimento. Então, eu vou investir lá R$100 mil para fazer esse CAPEX, para esse investimento. Esses R$100 mil vão gerar uma economia de 100 metros cúbicos por ano, vou dar um exemplo. 10 metros cúbicos por, sei lá, 100 metros por ano. E aí, associado a esse CAPEX, eu tenho um OPEX. Então, eu vou ter um OPEX de R$5 mil, vou dar um exemplo. Então, eu pego os R$100 mil de CAPEX, pego 10 anos desse OPEX, então 5 mil vezes 12 vezes 10 e somo um total de um TOTEX, que seria um CAPEX mais 10 anos de OPEX. E vejo qual foi o investimento que eu tenho aqui, total. Depois eu pego esses 100 metros cúbicos por ano de água que eu estou salvando, que eu estou usando uma fonte alternativa de água e reduzindo o estresse hídrico da região com água de chuva, e calculo esse benefício, são 100 metros por ano vezes 10 dá 1.000 metros cúbicos nos 10 anos. E aí eu divido, né, esse TOTEX por esse valor que eu estou salvando e eu tenho um valor de reais por metro cúbico do valor desse projeto. Ou seja, como eu posso comercializar esse projeto. Mas você fez uma pergunta muito interessante. É só isso, Virginia? É só fazer esse cálculo e vender isso? Não. Não. Por quê? Eu já tenho um projeto de reuso na minha planta industrial. Eu já faço reuso. Eu posso vender esse crédito? Não. Você tem que criar algo novo. Então, a primeira coisa é você criar uma intencionalidade. O que é isso? Eu vou criar uma intencionalidade para esse projeto. Então, o Augusto tem aqui uma planta industrial, ele não faz nada, ele está numa região de estresse hídrico. Eu analiso o estresse hídrico da região e falo, puxa, por exemplo, região... Depois eu vou falar um pouquinho da calculadora que a gente está fazendo para o Sinuscom, mas, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, o nível de estresse hídrico, pelo fator que a gente calculou, é de 100. O que equivale isso, Virginia? A disponibilidade hídrica da região, ou seja, que eu tenho de água, de oferta de água na região, menos as demandas para o uso industrial, uso agrícola, a população que tem, uso urbano, para a manutenção dos ecossistemas, ou seja, é negativa a conta. Se é negativa a conta, o meu nível de estresse hídrico é comparado a Dubai, a uma região desértica. Então é 100. Cada metro cúbico, cada copinho desse, né, que a gente consome de água em São Paulo, o impacto é 100 vezes maior do que, por exemplo, no litoral de São Paulo, que o nível de estresse hídrico é 1. Na região das serras ali que chove muito. Então, você entende um pouco esse impacto ambiental. As pessoas não entenderam ainda que, assim, a mesma coisa do impacto de carbono. E como água é uma questão de bacia hidrográfica, cada bacia vai ter um impacto ambiental diferente. Claro. Porque eu tenho um nível de estresse hídrico diferente. Então, um projeto numa região metropolitana de São Paulo, se eu faço um projeto de aproveitamento da água de chuva, o benefício na redução do estresse hídrico é 100 vezes maior do que no litoral. Então, quando você vai fazer um projeto desse, você tem que entender a pegada hídrica associada a esse projeto e o benefício dessa pegada hídrica. Então, por exemplo, a Amazon, quando ela resolveu ser neutra em água, ela fez o cálculo da pegada hídrica das operações dela a nível mundial, entendeu em cada bacia hidrográfica qual era o impacto hídrico da apropriação de recursos hídricos que ela tinha,
considerando essa questão do nível de estresse hídrico, da pegada hídrica, e ela planejou a aquisição desses créditos, que não necessariamente tem que estar na sua bacia, mas se estiver na sua bacia, você contribui para o impacto maior, já que se você estiver na bacia com estresse hídrico, para neutralizar esse impacto. Então, tudo tem que ser rastreável. Primeira coisa é criar uma intencionalidade. Eu não posso vender algo que eu já faço, porque eu já trago já existe esse benefício. Eu tenho que criar um benefício novo, criar uma intencionalidade. Tenho a intenção de fazer essa economia de água. Depois eu crio a adicionalidade. Quanto eu vou trazer de adicionalidade positiva, vamos pensar assim, a bacia hidrográfica. E depois eu faço a permanência, que é rastrear isso e garantir que em 10 anos eu vou ter esse benefício desse impacto hídrico. Daqueles 100 metros cúbicos que você... Exatamente. Então é super interessante, porque a gente começa a ter um valor maior para a água e entender que o estresse hídrico, que está associado ao tema resiliência, né, na questão da falta de água, ele é um fator preponderante e as pessoas não têm noção do estresse hídrico. Por quê? Porque a água não falta nas nossas torneiras, né? Essa água de São Paulo, ela vem na nossa caixa d'água, que é lá de Minas Gerais. Então, aqui abastece boa parte da região metropolitana de São Paulo, né? A gente vem de uma bacia no outro estado. E essa água vem, né, por várias represas até chegar no sistema Cantareira. E aí abastecer boa parte da população, né, com 35 metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem que entender um pouco do que é esse nível de estresse, como é que a gente tem que valorizar mais esse recurso que é tão nobre, a questão do impacto ambiental associado a esse estresse hídrico. Então, tudo isso entra nessa avaliação. A gente tem essa cultura, até a gente tem falado bastante disso, mais do que o comum, de entender que o Brasil é o país da água e não vai faltar água. A gente já tem inúmeros exemplos, já temos pesquisas, acho que a gente já comentou no nosso curso, em um podcast recentemente a gente comentou, mas de um estudo da Nature que mostra que o nível dos lençóis freáticos eles não está acompanhando o consumo. Ele consegue recuperar em lugares que a gente tem uma gestão mais eficiente ou a gente tem o reuso. E a gente trabalha bastante com reuso de água. É muito comum a gente escutar, não, mas eu não preciso de um projeto de reuso. Eu tenho água de poço. Pois é, isso é uma ótima pergunta. E eu acho que esse ponto, e eu acho muito interessante que toda vez que você está falando de água, você está falando o valor da água. Não é só o quanto custa eu perfurar um poço, não é só quanto custa a água da rede que está chegando na minha residência, na minha empresa, enfim, mas o quanto que eu preciso dela. Exatamente. A gente não vive sem água. Exatamente. A empresa não... Eu já falei no podcast ontem, inclusive. Eu fui em um frigorífico e eles ficaram 3 dias parados porque não tinha água. Qual que é o custo para toda a cadeia produtiva do frigorífico ficar 3 dias parado? Porque não tinha água. Qual o benefício que ele ia ter se ele tem um projeto de circularidade, se talvez antes ele tivesse olhado qual que é o estresse hídrico da bacia que eu tô, qual a disponibilidade de água que eu vou ter, né, para fazer isso. E aí eu vou complementar a pergunta do Augusto, e essa ideia do tema, né, o valor da água para nós tá explodindo na cabeça, né, e acredito que a gente precisa refalar onde a gente está indo. E eu tive isso muito claro num episódio com o pessoal do Aquapolo, com o Márcio José, mas não só com ele, claro, com muitas pessoas colocando essa questão do valor, que é uma virada de chave, um jeito diferente da gente fazer. E quando a gente olha, no episódio ontem que a gente fez, a gente foi questionado com esse processo, né? Mas o que está faltando para destravar isso? E aí quando eu olho para toda essa metodologia, essa ideia já muito, muito bem conceituada em relação ao meu processo de buscar o benefício volumétrico da água e o quanto isso efetivamente naquele CAPEX, naquele OPEX, eu posso ter algo que financiado, eu posso ter algo subsidiado, ou eu posso ter algo, seja um subsídio do próprio CAPEX ou do próprio OPEX, ou de algo que está associado a esse empreendimento, a esse equipamento, porque eu vejo que a gente, toda hora, né, tô falando num país em que se você não crescer 15% ao ano, você tá ferrado.
Você já está diminuindo. Sim. E aí eu olho para uma empresa que produz equipamento, olho para uma empresa que trabalha com saneamento, olho para uma empresa que está nessa linha do tratamento e ela, às vezes, muitas não consegue enxergar ou não consegue se fazer visível de que ela vai estar causando, de fato, um benefício. E aí eu tenho todo um mercado que não só associado ao saneamento, mas ao tratamento, que pode se beneficiar disso tudo. Perfeito. Como é que tu enxerga isso, né? Complementando aí com o Augusto colocou. Boas perguntas, na realidade. Eu acho que a questão do poço, né? Eu já vi muita gente colocando placa falando aqui eu uso água de reuso. E aí você vai ver água de poço profundo, assim. Na crise hídrica aqui em São Paulo, São Paulo tem mais ou menos, se não me engano, mais de 12 mil poços irregulares. Isso há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre isso, assim. O mapeamento do lençol freático, se não me engano, está em torno de 12 a 16 metros cúbicos por segundo. Já estava sendo usado boa parte disso e, assim, a gente tem um número de poços irregulares, assim, um número gigantesco, assim. Então, esse é um problema muito sério. Na bacia ali de Ribeirão Preto, por exemplo, o aquífero Guarani, que abastece boa parte aqui do interior de São Paulo, né, com água potável, com água para irrigação também, já tem estudos demonstrando que esse nível do lençol tem reduzido em torno de 1 metro por ano em algumas regiões. Então, assim, por exemplo, na cidade do México começou a ter colapso em terrenos, porque o lençol desceu tanto que você teve, né, problemas de falta de água e vai desmoronando. Teve, né, desmoronamentos em algumas regiões. Então, a gente está lidando com um recurso que é finito. Como você falou, a recarga desses aquíferos subterrâneos, elas não estão se dando, né, como deveriam, ou seja, a exploração está muito maior do que a capacidade de restauração. E a gente está lidando com uma fonte que é nobre, sendo mal gerida e usada como uma fonte alternativa não potável, sustentável, entendeu? As pessoas não têm um conceito de que é uma água nobre, que é uma água potável, ela tem que ser bem gerida, né? Bem, eu diria, administrada. Você tem que fazer, a gente tem trabalhado bastante hoje com poços profundos e dando assessoria. Você tem que fazer, eventualmente, uma perfilagem ótica, que é uma endoscopia do poço, entender como é que está a infraestrutura das paredes, avaliar nível estático, nível dinâmico. Tem toda a automação que a gente tem trabalhado hoje, né, com tecnologia, toda a IoT, para você fazer isso em tempo real. Então, tem toda uma gestão que deve ser feita para você ter garantia desse recurso e usá-lo de forma eficiente, não extrapolar a sua outorga de água, porque isso é muito comum. E muita gente, aqui, né? muita gente, se você pensar, muitas multinacionais, eu já dei algumas palestras assim, às vezes eu pergunto, os seus fornecedores têm outorga de água? Ah, não, Virginia, veja bem, porque aqui na minha região, a outorga, o órgão ainda não instituiu, ele não tem, ele não sabe. Cara, incentiva ele a ter. Né? De certa forma, ajuda, você é uma multinacional, ajuda o seu fornecedor a realmente usar esse recurso de forma organizada, estruturada, não de forma indiscriminatória, ou seja, né, sem outorga de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente não vai ter a quantificação disso, o controle disso, né? Então, cada vez mais a gestão vai ser pior. Então, acho que esse é um tema bem crítico que você colocou. E, por outro lado, né, se eu fizer uma gestão adequada desse poço, pegando um pouco o gancho, se eu realmente trazer um investimento gerindo melhor, usando fontes alternativas de água, procurando ter, por exemplo, se eu faço uma irrigação por inundação, né, jogando essa água lá e coloca um sistema de irrigação eficiente, com essa água subterrânea, monitoro isso de forma, reduz o consumo de água, se eu uso o sistema de inteligência artificial para fazer previsão climática, eu posso fazer uma redução. Se eu sou a indústria, se eu uso fontes alternativas, ou seja, todos esses benefícios que a gente pode ter adicionais para reduzir o consumo de água potável, eles podem ser financiados. Então, esse é o grande pulo do gato. O financiamento hoje não passou a ser só da própria empresa. Ou seja, as empresas estão atraindo empresas de fora, ou seja, empresas que às vezes não tem nem nada a ver com o seu negócio, que estão querendo investir naquela bacia hidrográfica e estão investindo no CAPEX, no OPEX daqueles projetos, sendo que o benefício desse impacto ambiental não é delas. Não é da empresa que está sendo beneficiada, e sim de quem está investindo, né, naquele projeto. Então, isso muda um pouco, assim, traz uma nova forma de financiamento
para os projetos, né, associados ao tratamento de água, Viabiliza a projetos de um jeito eficiência diferente. hídrica e etc. E o que a gente tem visto hoje, que é bem interessante, é que esses projetos, quando a gente está trazendo também ODS associados a eles ficam muito mais atrativos. Então, quando você tem projetos que também causam impacto social, causam melhoria da qualidade da saúde das pessoas, ou seja, você está fazendo um reuso de água de um efluente, de um esgoto sanitário, você está deixando de poluir o entorno e fazendo um reuso, ou seja, isso melhora a qualidade de vida das pessoas, você traz benefícios adicionais. Então, associado a esse projeto, tem todas as ODSs que podem ser levantadas em conjunto, diagnosticadas, né? Pode ser relacionado e podem ter mesmo. Relacionadas, exatamente. E isso vai atrair mais investidor, porque quanto mais impacto positivo eu causar na bacia, causar mais impactos em ODS, eu vou estar investindo naquele projeto e vai ficar um projeto mais atrativo para mim. Tudo na mesma linguagem também, né? Exatamente. Todo mundo vai entender. Exatamente. Então, hoje, essa é uma nova moeda. A gente tem visto projetos desde plantas grandes de reuso ou dessalinização de água, sendo viabilizadas, ou projetos de redução de perdas do sistema de distribuição de água, ou projetos menores de aproveitamento da água de chuva, de reuso, sendo financiadas com investimento privado, que justamente atrás, assim, quer trabalhar com o VWB e quer neutralizar a sua operação, entendeu? Então, virou, assim, um mercado interessante, porque com certeza, da mesma forma que existe hoje os créditos de carbono, que as pessoas vão lá plantar árvore, né, nas fazendas e tentar neutralizar o seu impacto de carbono, da mesma forma as empresas estão buscando investir nesses projetos de benefícios de água e trazer esse impacto positivo para a sua operação. E que bom, acho que a gente traz você nesse momento onde eu enxergo que, especialmente a gente fala COP30, Sim. E a gente fala da COP30, de novo tu vai direto para a questão do carbono, mas e a água? Como que ela está dentro desse processo? Olhando para a resiliência, olhando para aquilo que a água impacta, e como você muito bem colocou, eu falo de créditos, claro, a mudança climática ela é ampla, mas a água ela é local. Exatamente. O impacto é local. Então, você trazer a consciência de quem está aí, quem nos ouve, nos assiste, a entender um pouco melhor que tem um mercado aí que eu preciso explorar e hoje ser diferente é o mínimo que eu preciso para poder me manter no mercado. Eu entendo que olhando para os benefícios volumétricos da água, você cria você quase como se um novo modelo de negócio, ou que você começa a olhar para isso como algo não tão subjetivo, que eu vejo muitos profissionais da área falar, ODS, aquilo é algo bem subjetivo. Não, cara, você está olhando o ODS dentro de uma proposta, de um projeto que vai ter um impacto, e claro, o ODS está junto, ele vai facilitar a visibilidade, a confiabilidade e de fato o interesse de alguém que tenha recurso para poder oferecer naquilo que talvez você não tenha. E aí, de novo, eu saio da ideia do custo da água e vou para a ideia do valor da água. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande diferencial desses projetos, né? É trazer o valor real da água e o impacto. Você falou uma coisa interessante, assim, todo mundo buscou neutralizar carbono, mas 74% dos desastres associados ao carbono estão relacionados à água. Ou é falta de acesso, são números reais. A gente escreveu um e-book sobre cidades resilientes e a urgência para o projeto Net Zero Water, que é muito esse conceito do zero água, né, da neutralidade, que a gente gerou tem uma certificação também do GBC, sou lá presidente do Conselho de Água do GBC Brasil, do Green Building Council Brasil, a gente criou uma certificação que chama Zero Water, que traz muito esse conceito de balanço hídrico, neutralidade hídrica. Como eu consigo reduzir esse impacto? Então, coincidentemente, a gente trabalhou nisso em 2023, a gente lançou ano passado, foi bem nessa fase desse movimento internacional que hoje eu faço parte, e os conceitos são muito parecidos. Nessa certificação no GBC, a gente colocou um crédito associado a iniciativas comunitárias. O que é isso? Eu posso investir, por exemplo, numa creche, numa escola pública, eu estou fazendo aqui uma indústria. Eu posso investir em ações, né, no meu entorno, reduzindo o consumo de água dessa creche, desse hospital público, dessa escola, até um prédio comercial também, e me
me beneficiar no meu balanço hídrico desse benefício que eu estou neutralizando. Então é muito nessa linha, assim, entendendo que eu posso neutralizar o impacto da minha operação também. E eu posso fazer ações sociais associadas a isso. Então, não só a venda de VWB, mas eu posso buscar uma certificação zero água para a minha operação. Como é que eu faço isso? Às vezes eu faço ações, por exemplo, olha o benefício que é você pegar uma escola pública, uma casa de idosos, e reduzir o consumo de água. Você vai reduzir o custo de operação daquela instituição. Você vai melhorar o entorno, você vai reduzir a pressão por água naquela sua bacia. E aí você bota os ODS E todo mundo está se beneficiando disso. Você pode fazer um aproveitamento de água de chuva numa escola pública, numa creche. Todo mundo vai estar se beneficiando. É além do número nesse caso. Exatamente. E você, como uma indústria, um operador, você está se beneficiando disso também. Porque você está deixando mais água para fins mais nobres, para o que é realmente essencial, e usando água menos nobre para outros fins. Então, acho que é um pouco dessa visão que a gente está falando hoje, que empresas que estão com essa visão de futuro e estão entendendo o presente hoje, que é de presente de falta e excesso de água, elas têm que se programar. Ou seja, acendeu o alerta e falou assim, poxa, eu não posso mais fazer da mesma forma e entender que é só do governo. É o papel do governo? Não, é o meu papel também, porque toda essa falta de água, todo esse excesso de água vai impactar a minha operação. E eu não vou ter garantia de continuidade, quando você falou do frigorífico. Né? Eu estive na Cidade do Cabo, lá na África do Sul, com minha família de férias, e estava lá o dia do zero água, faltou água na Cidade do Cabo. Aí eu fazia MBA, na época tinha um colega que era da Ambev, ele falou que a Ambev parou a produção próximo à Cidade do Cabo, numa planta industrial que eles tinham, ficaram doando água, tinha um poço, e eles ficaram doando por um período água para a comunidade. E é um pouco disso, assim. A gente teve aqui a crise de água que parou as construções em Itu, que é um município que tá numa região de estresse hídrico. E tinha caminhão-pipa, na época da crise, sendo escoltados que chegavam na obra. Porque... Falando do Brasil, não estamos falando de um lugar... E a gente está falando aqui do lado do interior de São Paulo, entendeu? Então a gente acha que é uma coisa que não está no nosso dia a dia, mas está do lado, gente. As pessoas não estão enxergando ainda, entendeu? Então, cabe a gente, assim, é muito legal ter esse espaço aqui com vocês para poder falar disso e esclarecer essa urgência que é a gestão de água. É algo urgente, não dá para a gente ficar esperando para amanhã, porque amanhã não vai ter água, amanhã você vai estar saindo da sua casa, você vai estar com o seu carro inundado, entendeu? Então, assim, não dá para a gente achar que é só o governo. O que a gente pode, como cidadão, como, né, todo mundo mora numa residência, o que eu posso fazer na minha casa, no meu escritório, na minha empresa, como indústria, ou seja, em ações sociais que eu posso investir no entorno e me beneficiar com isso também, né? E eu fiquei com uma dúvida, como talvez tem algumas pessoas que estão escutando isso, estão começando a ficar tão provocadas quanto a gente de abraçar mais esse movimento, colocar ele em prática, como que funciona a comunicação entre essa pessoa que tem a indústria ou o estabelecimento que pode ser beneficiado por uma iniciativa, pode receber esse financiamento, e a pessoa que quer financiar? Como que funciona essa comunicação entre os entes? Aonde que essa pessoa pode procurar? Você consegue esclarecer um pouquinho mais desse ponto? E aí depois, eu acho que seria legal a gente falar da calculadora aí, que legal. Está borbulhando. Bom, existem dois movimentos, assim, né? Um movimento hoje que você tem um projeto, você quer causar impacto positivo na bacia, seja a sua planta industrial, eu quero doar minha água de reuso, ou fazer reuso à minha planta, ou eu tenho uma fazenda, eu quero trabalhar a irrigação mais eficiente. Você pode criar a intencionalidade desse projeto, e aí a gente pode ajudar a fazer todo esse cálculo de pegada hídrica, subir na plataforma, que é uma plataforma hoje internacional, e buscar investidores. Isso é um tema associado à VWB, tal, que está associado a esse movimento Water Positive Citizen, que é esse movimento internacional. E tem um outro que é a certificação, que é uma certificação de um órgão internacional, que é o Wind Beer Council Brasil, que está vinculado ao SGBC, que é uma certificação local, que ela é um pouco mais simples. Então, como é que eu faço o rastreamento de um projeto social desse que eu estou impactando aqui minha bacia, meu entorno, né? Eu estou lá, adotei aqui uma creche, um asilo, nessa minha bacia hidrográfica, não necessariamente do mesmo bairro, mas uma bacia, eu vou pegar uma parte da minha receita aqui, se eu tenho uma fundação que eu apoio, e vou investir nesses projetos. Eu posso fazer isso com hidrômetro, com medição, com telemetria, e eu consigo fazer esse rastreamento. Eu não tenho só que investir, eu tenho que manter.
Claro. Porque, assim, a certificação zero água, você primeiro faz uma pré-certificação e você tem que garantir essa eficiência a longo prazo, né? Isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala de gestão de água, que eu acho que serve para todos os setores, assim, né? Desde o setor de saneamento ao setor de uma residência, um micro. A gente tem que pensar em alguns pilares. O primeiro pilar é eficiência hídrica, né? Então, é mais ou menos se pensar no setor de saneamento. Eu trabalhei num projeto de dessalinização lá de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza. A região metropolitana de Fortaleza, ela demanda 8 metros cúbicos por segundo. Na época, era a demanda potável da região e o que o sistema da CAGES fornecia. Mas a CAGES, naquele momento, ela perdia 36% da água doce que ela produzia. E ela está investindo no sistema de 1 metro cúbico por segundo para produzir água dessalinizada do mar para diversificar essa matriz hídrica que hoje é água subterrânea, né? Superficial e subterrânea. Então, o que acontece? Será que é sustentável fazer essa nova planta de dessalinização com 1 metro cúbico muito mais caro e ter essa ineficiência também de distribuição de água? Ou eu tenho que fazer isso meio que casado, trazer eficiência hídrica, reduzir as perdas e trabalhar com a diversificação da matriz hídrica? Isso passa muito para um tema que a gente tem trabalhado hoje em indústria, em prédios comerciais, que é o tema auditoria hídrica, que é entender um pouco o que está acontecendo. Primeiro, quando eu falo de água, a gente é muito diferente do mercado de água e de energia. Por quê? Porque água é infraestrutura física, é tubulação, é captação, eu falo assim, é water map, é captação, uso, que é tubulação, e descarte. Então, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. E aí eu consigo entender o meu indicador de consumo, eu consigo entender o meu balanço hídrico, eu consigo entender onde eu tenho falha nesse processo. Se é a captação mal feita, se eu perco na captação água, se eu faço uma má gestão desse recurso, ultrapasso minha outorga de água, né? Se eu estou fazendo um uso que vai, né, acabar o recurso, impactar o recurso, ou se eu estou usando essa água e estou perdendo na rede de distribuição, eu tenho ineficiência na minha distribuição, eu tenho vazamentos na minha... Por exemplo, a gente fez um condomínio aqui logístico em Campinas que as boias de nível de todos os sistemas de reservatórios intermediários estavam quebradas. O que acontecia? Enchia o reservatório e caía água pelo dreno, uma coisa simples. E a água se perdia. Então, a gente foi fazendo auditoria com a inspeção de cada boia, de cada reservatório, e a gente entendeu que existia uma falha. Ou uma infraestrutura já mais velha, que os reservatórios não estavam vedando, a gente conseguia fazer teste hidrostático. Então, quando a gente fala de água, tudo mal, água. Vamos tomar água. Esse recurso tão nobre, né, gente? Vamos valorizar aqui, vamos trabalhar bem esse recurso, porque ele é escasso. Quando a gente fala de água, a gente tem que entender que essa infraestrutura física ela é importante. E aí eu começo a fazer o que é indicador de consumo. Tem um case no shopping, que é até interessante comentar. Eles chegaram pra gente muito, né, nessa linha, Virginia, vamos fazer água de reuso, tal. Isso foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, quase. Fazer água de reuso, eu quero economizar água. Eu falei, não, vamos fazer, mas calma, vamos fazer uma auditoria hídrica, vamos entender o seu balanço hídrico, vamos entender. Aí o cara falou assim pra mim, né, depois que a gente, hoje, né, que é interessante, ele falou assim, quando você começou com essa metodologia, eu falei, ai, que professora, né, essa menina é muito... Tá interessante, ele comentando depois, né, metodologia, auditoria hídrica, o que é isso? Cara, vamos entender a sua operação. E aí a gente ficou lá uns 3 meses, fazendo auditoria, entendendo a infraestrutura para onde a água não tinha projeto, era um shopping que tinha sido comprado, um shopping antigo, e a gente foi fazendo esse raio-x, que eu falo da infraestrutura do cliente, né? E a gente encontrou ali várias oportunidades, né, de perdas de água, de melhorias na eficiência, Olha que interessante, depois de 6 meses de trabalho que a gente fez o diagnóstico e implantou as ações, sem reuso, a gente economizou em 2 anos 1.700.000 reais. A gente economizou 6 mil metros cúbicos por mês.
nomes em si. Então, assim, desde uma boia de nível no reservatório lá do abastecimento da torre de resfriamento na bacia da torre que não estava vedando, não estava fechando, então vazava, assim, perdia-se água. Desde outras ações de economia de água, 6 mil metros cúbicos por mês. É tanto que a holding chegou para eles, até posso falar esse cliente que eles deixam, que é o International Shopping Guarulhos, da Gazite. O que vocês fizeram aqui, né? Porque foi um resultado significativo. Eu falo assim, minha consultoria foi paga em meses. Ele foi paga em dias, eu falei pra ele. E aí a gente trabalhou toda essa gestão de entender, por exemplo, quando a gente vai colocar hidrômetro, como é que eu vou fazer a macrosetorização e a microsetorização para eu ter esse balanço em tempo real. E como é que eu vou trabalhar isso em termos de ação? O que eu posso fazer mais agora? E aí agora a gente está apoiando eles num projeto de reuso. Então, ou seja, eu arrumei a casa, eu trouxe eficiência hídrica e agora a gente vai fazer a cereja do bolo, que eu falo que é o reuso. Então, eu vejo muita gente querendo só trabalhar o reuso e esquecendo o tema eficiência. Então, eu acho que são temas que tem que andar. A gestão de água é o water map. É desde como você está captando sua água, como você está usando e como você está descartando. E você pode, eventualmente, nesse descarte, reutilizar parte disso para você reduzir a sua captação. Então, um pouco de uma visão integrada, que o mercado hoje olha só a sustentabilidade na ponta. Só se eu quero reduzir o meu custo da concessionária de saneamento. Isso é o que mais que chega pra gente. Não, Virgínia, como custo, não. Eu só quero fazer água de reuso. Não me importa a infraestrutura, não me importa. A gente fez auditoria hídrica na pandemia, alguns shoppings grandes, o maior shopping da região metropolitana de São Paulo, os maiores shoppings, assim, né, não posso especificar. A gente encontrou 12 conexões cruzadas. Eu já tinha água de reuso há mais de 12 anos. Então, assim, olha o risco operacional. Né? Assim, eu estou lidando com a saúde das pessoas, eu estou lidando com a vida das pessoas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado de que isso é um impacto que é operacional. Assim, o reuso, ele é algo nobre, mas ele deve ser feito com toda uma infraestrutura adequada. E não é culpa da empresa operadora, né? É porque não existia também norma para infraestrutura de água predial não potável. Então, a norma que a gente criou da ABNT, que a gente escreveu o texto base e tal, ela traz essa infraestrutura. Então, eu falo muito de infraestrutura porque não dá para você se desassociar. Desde uma irrigação eficiente a uma planta industrial, infraestrutura hídrica associada a depois até ao reuso ou e até mesmo como você vai distribuir essa água de reuso para trazer segurança operacional e reduzir risco sanitário. Então, um tema que eu acho que é muito importante, que 2015, por exemplo, interessante, aumentou o número de casos de dengue. Porque todo mundo começou a armazenar água de chuva de qualquer jeito. E as pessoas faziam assim, armazena aí na sua casa, balde, não sei o que, né? Puta, explodiu os casos de dengue. Teve gente bebendo água de chuva sem tratar e indo para o hospital porque ficou doente. Então, é um pouco isso, assim, a gente está lidando com algo que é saúde. Que é assim, outro exemplo que eu lembro nessa época da crise, o César Tralli, até hoje lembro assim na televisão, falando do reuso da água da máquina de lavar roupa. Pega aqui a água da lavar roupa, põe aqui, aí você lava a sua casa. Tal. A máquina de lavar roupa, as águas cinzas, que a gente estava discutindo, é uma água que tem fezes, sangue, tem uma série de bactérias. Você está disseminando doenças, você está fazendo essa lavagem, essa reciclagem da água sem um tratamento, entendeu? Então, todo mundo, como é um recurso muito acessível, que está fácil na torneira, que a gente vai lá e consome, né, de forma, né, a gente lida com água desde que a gente não toma banho. Então, a água é uma coisa que parece que a gente tem muita familiaridade com a água. Mas a gente esquece que esse líquido transparente, inodoro, incolor, ele pode ter aqui micro-organismos patogênicos que podem me matar. Eu não posso sentir gosto nenhum, mas amanhã eu tô morta se eu tomar uma água com alguma contaminação forte, entendeu? Então, acho que esse é um ponto que a gente fala, assim, né? Procure um especialista. Primeira coisa, não vá fazer algo caseiro, sem controle, sem critério técnico. Por quê? Porque você pode, eu falo assim, criar uma bombinha relógio ali, disseminar doenças, entendeu? No seu empreendimento, no seu... E uma coisa que eu acho que ficou muito claro para nós, a gente esteve em Portugal recentemente fazendo um curso, né, curso de liderança, inovação e gestão de água e saneamento, com o Instituto Reuso de Água e a Faculdade Embeck. E uma das coisas que ficou muito
clara para nós lá, e era assim, evidente, era quase como um assunto de todo dia no curso, é o quanto eles perseguem lá perdas d'água. Então, lá os índices são muito baixos, na faixa de 10, 11%, enquanto a gente trabalha aqui, índice na faixa de 30, 40. Na média, lugares que a gente sabe que tem 70. Exato, Então, assim, é absurdo. exato. E onde são os lugares que tem 70, onde mais falta água. Isso é que eu fico Exato. impressionado. Exato. Então, isso que você falou, para mim tem tudo a ver com resiliência hídrica, de você olhar primeiro, fazer o diagnóstico primeiro, onde você pode reduzir perdas. E aqui eu não estou falando contra o nosso ganha-pão do reuso, porque eu acredito, como você falou, é a cereja do bolo. Cereja do bolo. Ele precisa estar depois, porque não adianta de nada, porque muito possivelmente, se eu olhar só para o reuso, sem olhar para toda essa questão anterior, o meu reuso não vai ser viável. Sustentável. Sustentável, né? Não vai ser, não vou ter É você usar lâmpadas halógenas com a energia fotovoltaica. Assim, é quase isso, entendeu? Eu vou usar aqui um reuso numa planta que perde 40% da água. Tipo, eu vou usar a dessalização de água do mar numa infraestrutura hídrica de distribuição que perde 30%, entendeu? Gente, é assim. Mas por que isso, né? No setor de saneamento é até interessante essa pergunta. Eu trabalhei bastante também no setor de saneamento, trabalho ainda. Por quê? Porque a infraestrutura hoje, que a cobrança pelo uso da água no Brasil ainda é muito incipiente. Então, muitas bacias não cobram o metro cúbico d'água bruta. Então, é mais barato para uma concessionária de saneamento desperdiçar água, porque ela não paga, às vezes, paga um valor irrisório do que ela investir numa infraestrutura de troca de tubulação. Então, eles põem na conta. Você fala assim, poxa, eu vou desperdiçar aqui porque, tudo bem, é muito mais barato o desperdício do que o investimento que eu vou fazer. E isso que é o que a gente tem que mudar. E no final das contas, quem paga muitas vezes é o usuário, que era outra coisa que em Portugal eu achei muito interessante, que toda essa briga, essa obsessão pela diminuição das perdas, ela tinha a ver com a não elevação das tarifas. Então, na verdade, era a ideia de um local onde eu tenho um serviço cada vez melhor, cada vez atendo mais, né? O índice deles é bem alto de atendimento, claro, mas pensando já num passo à frente, que é a segurança da água e não mais só a qualidade, mas ela olhava para isso como sendo, aqui é minha fonte de renda, aqui onde, do ponto de vista de gestão econômica, financeira e econômica, eu consigo manter o meu sistema evoluindo sem que evolua a minha cobrança pelo uso da água. Esse próprio caso que você trouxe do shopping. Você só, bem entre aspas, só aumentou a eficiência deles. Pois é. Qual o impacto que só aumentar a eficiência teve? Então eles não precisaram perfurar mais um poço para manter a quantidade de água. Eles só aumentaram a eficiência interna. E isso é um ponto bem interessante, Augusto comentou agora, para comentar também, né? Que assim, o que eu vejo, né? Essa questão de você ter balanço hídrico, tem conhecimento da demanda. Então, muitas vezes eu vejo muitos empreendimentos que buscaram tratar 100% do esgoto. Pra quê, gente? Você vai usar onde esse 100% do esgoto, entendeu? Você trata o que você precisa. Lógico, você quer ser water positive, você quer tratar para reduzir a poluição e causar um impacto positivo na bacia, ok. Eu quero doar água de reuso para o entorno, ok. Mas a gente vê, às vezes, cliente que investiu e se comprometeu a tratar 100% do esgoto, por exemplo, um shopping. Pegando o mesmo exemplo. Um shopping, você tem restaurante. 50% do consumo de um shopping é restaurante. Um pouquinho mais de colocar banheiro dá 55%, 60%, e 40% é não potável. Aí eu trato todo o esgoto para quê? Para jogar fora o esgoto tratado? Tudo bem, você tem vontade de ser quer causar um impacto positivo, mas tem rede de esgoto da concessionária, muitas vezes. Então eu vejo muito essa falta de conhecimento mesmo, assim, no sentido assim, o que é? Então vamos tratar aquilo que eu preciso. Vamos reduzir o consumo de água potável da demanda que eu tenho para atender. Ou se eu tenho interesse em doar água para ser neutra em água para o entorno, eu vou fazer uma planta maior porque eu vou doar para o entorno essa água. Então, acho que esse é um ponto importante, que é isso. Agora, o que você comentou. Não adianta nada fazer isso se meu consumo interno eu desperdiço água. Eu vou estar desperdiçando também agora água de reuso. Então, se eu trago um balanço hídrico o balanço hídrico já me fala se está eficiente ou não está eficiente. Então, esse é o indicador de consumo. Depois eu falo, agora eu já sou eficiente, eu vou agora repor água, onde eu não preciso usar água potável, uma água menos nobre, e aí eu vou trazer a eficiência para o nível mais alto, entendeu?
E nesse caso, o shopping, a água de reuso vai trazer a economia de 2.800 metros cúbicos por mês. A gente conseguiu 6.000, então agora eu vou chegar numa redução de indicador de consumo de mais alguns litros, mas não no patamar que eu consegui. Então agora a sustentabilidade vai acontecer com a cereja do bolo, que eu falo, entendeu? Então é um passo a passo. E o que esse mercado que a gente viu nos últimos anos, assim, porque ficou muito famoso o reuso, né? E todo mundo, não só o reuso, né? As pessoas chamam água de chuva de reuso, é o aproveitamento de água de chuva, né? Aproveitamento de água de rebaixamento de lençol, que é drenagem de fundação, está fazendo muito projeto nessa linha. Ou seja, toda essa diversificação da matriz hídrica, assim, ganhou muito holofote. Então, eu sou sustentável porque eu faço reuso. Às vezes, não. Tem um cliente aí que a gente fez uma auditoria hídrica recente, ele tinha o reuso de 3.000 metros cúbicos por mês, ele perdia de água potável, perde ainda 10.000. Entendeu? Então, assim, o que é sustentabilidade, né? Mas as pessoas do outro lado, que estão fazendo seus relatórios, elas estão só divulgando a eficiência hídrica, estão divulgando o reuso como fonte alternativa. E isso não é gestão hídrica. Gestão hídrica não é isso. Você tem que entender um pouco o seu consumo, entender o quanto você gasta para produzir uma tonelada do seu produto. Como é que você pode ser mais eficiente nessa produção? Como é que você busca, então, fonte alternativa para contribuir com isso? Agora, se você tem essa produção totalmente ineficiente e você vai fazer o reuso, você vai continuar sendo ineficiente com outra fonte de água. Mas você não vai ser sustentável. Muito legal. Eu acho que daí a gente entra num outro assunto, mas olhando o nosso tempo, já estamos com um papo. Eu ia encaminhar para fechar o bloco, Uma seria a hora. calculadora. Mas eu acho que a gente pode iniciar essa talvez com o próximo, com a pegada hídrica, não sei o que a Vamos. Virginia pensa, Vamos. até para a gente conseguir dividir um pouquinho Isso. os temas e explorar o que eu acho, não só dividir, não é essa a minha preocupação, mas é de a gente poder explorar bem um assunto que eu vejo quando tudo que a gente falou aqui, resiliência hídrica, eficiência, está associada, ou pode estar associada a um número, uma Sim. pegada hídrica, a uma forma de eu Lógico. ter isso muito bem calculado, Falar isso tudo. especificado, Bacana. e que eu acho que é muito interessante, que complementa perfeitamente o que a gente está colocando aqui e talvez realmente divide o assunto de que forma que a gente possa explorar. Pode ser? Ótimo. O que vocês acham? Estou adorando. Acho que foi bem pra caramba, né? E aí, ó, o dia inteiro aqui. Isso eu já sabia que a gente realmente... E eu acredito que a gente fechou muito bem o tema resiliência, olhar para todas essas questões de como a gente trabalha muito bem gestão, com eficiência. Eu acredito que a gente conseguiu explorar isso muito bem. E para finalizar, então, Virginia, mais algum recado? Onde o pessoal te encontra? Antes da gente entrar nesse segundo bloco. Antes da gente poder ir para esse segundo bloco, a gente vai explorar um pouquinho melhor aí, pegada hídrica, calculadora, etc. Já te agradecendo de novo por esse episódio fantástico e pelo próximo, que eu não tenho dúvida será também. Está sendo muito divertido. Bom, eu estou à disposição, né? Eu estou tentando fazer mais marketing, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, mas estou tentando vencer. Não sei, já tímida, mas assim, estou tentando ter mais tempo para me dedicar mais às minhas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que eu vou procurar agora fazer mais divulgação do meu trabalho, mas assim, tem nosso site também, Infinitytech, ou ifth.com.br. Depois eu posso também deixar com vocês meus contatos. Com certeza. A gente tem bastante publicação no nosso site também, muita literatura, a gente tem mais de 18 publicações na área, então assim... Eu achei muito legal isso. Isso é muito legal porque, eu falo assim, nas férias a gente faz livro, mas foi mais ou menos isso. O último livro eu escrevi nas minhas férias, assim, basicamente terminei nas minhas férias de janeiro, mas é uma coisa que me motiva muito a estudar, assim, estudar e saber que eu posso contribuir, que eu posso trazer conhecimento. Até estava agora falando com o cliente lá, falou assim, você já entrega o ouro pro bandido? Eu falo, não, mas quanto mais pessoas fazerem o que é certo, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais impacto positivo a gente vai gerar. Então eu tenho muito essa missão, é algo pessoal, então eu estou disponível para dúvida, para esclarecer, já dei vários cursos. Então, assim, não se intimide, se vocês estiverem gostando do tema, quiserem conhecer mais, entrem em contato, eu vou ter o maior prazer em apoiá-los, porque eu acho que o conhecimento está aqui para ser dividido, e acho que a nossa missão na Terra é essa, porque a gente vai guardar, né? A gente vai, depois daqui a pouco a gente está aqui, e eu acho que a gente deixa de herança isso, acho que a nossa maior herança é deixar cultura e conhecimento, então eu acho que isso
eu vendo um pouco meu histórico, assim, sair, né, do Nordeste, que é um estado pobre em água. Hoje moro aqui em São Paulo, fiz mestrado, consegui hoje ter um certo sucesso na minha área. Não vou falar que eu estou no ápice, mas assim, ter um certo reconhecimento pelo meu trabalho, ver o quanto eu contribuí com normas, com publicações e com conhecimento técnico. Eu acho que isso acho que é o maior, assim, acho que é o meu maior ganho, assim, né? Acho que isso é o que me alimenta e me faz pensar que eu estou realmente contribuindo para a gestão hídrica do Brasil, assim, causando esse impacto positivo. E eu espero aqui que o ouvinte que queira entender, busque no nosso site, busque o conhecimento. Lá no GBC Brasil também tem a certificação Zero Água. Tem esse movimento do Water Positive Think Tank, tem um grupo que é hoje internacional, no LinkedIn também, que eu faço parte. Então, busquem, se aprofundem sobre o tema, e eu estou aqui à disposição, e como também aqui profissionais excelentes aqui também, que vocês possam utilizar aí para ter acesso à informação, enfim. Isso aí. Gine, mais uma vez, muito obrigado. Gente, foi um episódio top. Valeu aí, até o próximo. Até daqui a pouco.